Olá, amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marilson Freitas. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo para mais um podcast do Resenha Internacional, para mais alguns minutos, de conversa. Hoje vamos falar sobre o centenário de um dos maiores educadores do Brasil e do mundo, que é Paulo Freire. As fontes que eu usei, para falar do Paulo Freire foi de uma reportagem do Correio Brasiliense e também de uma outra reportagem do site DW. Eu vou deixar as fontes, na descrição, desse podcast para vocês lerem, e saberem mais, um pouco sobre a vida do Paulo Freire. O Resenha Internacional é uma página no Instagram. Também estamos no Facebook. Também estamos no Instagram. Também estamos no YouTube também. E vamos ao nosso assunto de hoje. Há exatamente 100 anos, em 19 de setembro de 1921, nascia no Recife, em Pernambuco, aquele que se tornaria um dos mais notáveis pesquisadores da história da pedagogia mundial, Paulo Freire. Patrono da educação no Brasil, o educador e filósofo é reconhecido mundialmente, mas no seu país em que nasceu, ainda é alvo de resistência e fake news. Mas a sua importância para o debate educacional é inegável. Paulo Freire é o brasileiro mais homenageado no mundo. Ele tem 29 títulos honoris causa, dados por universidades da Europa e da América, além de vários outros prêmios, como a Educação pela Paz, da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO. O educador é o terceiro pensador mais citado do mundo em universidades da área de humanas, de acordo com o levantamento do London School of Economics. Com a infância vivida durante a Depressão de 1929, Freire conviveu com a pobreza e a fome na infância. Depois de se graduar em Direito pela Universidade de Recife, que é a atual Universidade de Pernambuco, a UFP, ele optou por lecionar a língua portuguesa, com foco nos analfabetos. Em 1961, sendo diretor do Departamento de Extensões Culturais da Universidade de Recife, Freire delimitou um desafio e cumpriu com êxito, que foi montar uma equipe para alfabetizar 300 plantadores de cana em 45 dias. O feito foi reconhecido 3 anos depois pelo governo do então presidente daquela época, o João Goulart, que multiplicou o Plano Nacional de Alfabetização. O Paulo Freire, ele foi o primeiro a pensar em um método educacional voltado para a realidade brasileira. A proposta de Freire era considerar o conhecimento que aquelas pessoas, tinham na hora de ensiná-las a ler e escrever. O trabalho, de Paulo Freire foi interrompido em 1964 pela ditadura militar, que acreditava, que o método poderia incentivar revoltas populares. O educador ficou preso por 72 dias e passou 16 anos em exílio, onde continuou a dedicar a sua obra. Paulo Freire lançou mais de 30 livros. Apesar de todo o reconhecimento dado a Paulo Freire, ele tem sido uma das personalidades mais atacadas pela direita no Brasil. Chamado de comunista, o educador já foi alvo de críticas até do atual presidente, Jair Bolsonaro. Na campanha para a presidência, em 2018, Bolsonaro chegou a dizer que para melhorar a educação seria preciso, abre aspas, expurgar a ideologia de Paulo Freire, fecha aspas, das escolas.
O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, também ameaçou tirar o mural em homenagem ao educador que tem em frente ao MEC. Nessa semana, né, a Justiça Federal do Rio de Janeiro deferiu liminar que proíbe o governo federal de praticar qualquer ato institucional atentatório à dignidade intelectual de Paulo Freire. Bem, gente, para a gente entender melhor, né, porque a direita, né, porque os conservadores, né, pegam tanto no pé do, desculpa o palavreado, né, porque Paulo Freire, né, é tão criticado, né, pela direita. Eu achei aqui algumas falas, né, do educador Daniel Cara. O Daniel Cara deu uma entrevista, né, ao site DW, onde ele dá uma explicação assim de por que, né, a extrema direita não gosta do Paulo Freire. O Daniel Cara, ele é professor da Universidade de São Paulo e dirigente da campanha pelo direito à educação. Segundo Daniel Cara, né, em entrevista ao site DW, ele diz o seguinte, abre aspas, o objetivo da pedagogia freiriana é fazer com que cada um e cada uma que aprendam a dizer a própria palavra, ou seja, tenham a capacidade de ler o mundo e de se expressar diante do mundo. É a pedagogia da autonomia, da esperança, libertadora no sentido de que as pessoas terem a capacidade de se libertar das opressões que buscam calá-las. Fecha aspas. O professor, né, ele ainda diz, né, abre aspas, não se fala em ideologias, mas em formas de ensinar e aprender. Não é um instrumento proselitista, fecha aspas. E ele ainda continua. O sectarismo, né, do autoritarismo impede o reconhecimento de uma pedagogia verdadeiramente libertadora. O Freire, né, se tornou inimigo dos ideólogos de direita porque busca uma pedagogia libertadora, enquanto o modelo tradicional é uma pedagogia opressora. Outro mito, né, que muitos especialistas combatem é de atribuir a Paulo Freire a culpa pelos problemas educacionais brasileiros. O principal argumento contrário ressaltam que a pedagogia dele nunca foi implementada de modo amplo e restrito no Brasil. E ainda o aspecto oposto. O método freiriano é muito disseminado, ele é muito usado em países que costumam se destacar em avaliações educacionais, como por exemplo a Finlândia. O professor Daniel ainda continua, né? Abre aspas. Não se faz o menor sentido culpar o Paulo Freire pelas mazelas educacionais brasileiras. Ele não é responsável pelo subfinanciamento da educação, pelos péssimos salários dos professores, pelo fato de que o Brasil só passou a colocar a educação como questão nacional a partir dos anos 1930. É na prática mesmo, em governos alinhados à esquerda, que não se fez uma pedagogia freiriana no país. Fecha aspas, né, segundo a opinião do professor Daniel Caras. 25 anos, né, após a morte de Paulo Freire, o Brasil ainda tem 11 milhões de analfabetos. Segundo o IBGE, a educação ainda enfrenta mais um desafio com a crise provocada pela pandemia. De acordo, né, com o relatório do Education at a Glance 2021, elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, OCDE, é divulgado essa semana, o Brasil é um dos poucos países que não aumentou o investimento em educação durante a pandemia. Muitos estudantes do EJA, né, não conseguiram
muitos não conseguiram participar das aulas remotas, muitos ficaram desempregados e ficaram também sem acesso à internet, né? E também o governo, né, economizou com água e luz e esqueceu, né, da educação, né? Um dos motivos, né, do Brasil ter entrado, né, nesse relatório. Bem, gente, esse foi nosso podcast. Muito obrigado pela atenção. Até um próximo encontro. Quem quiser ter uma conversa, um contato mais direto comigo, procure a página do Resenha Internacional no Instagram ou meu perfil pessoal, Mailson Freitas. E até o próximo encontro. Fique com Deus e até uma próxima semana.